Olá, meu nome é João Pedro Lustosa Brito, sou estudante de medicina do primeiro período e hoje eu vou falar sobre o problema 1 da semana 14, relacionado ao sistema digestório. A minha tutora é a Rafaela Diniz. Os objetivos são entender os mecanismos de proteção da microbiota intestinal, diferenciar os mecanismos pré-bióticos e probióticos, relacionar a ação desses micro-organismos na absorção de água, sais, minerais e fibras. Primeiramente, o que é essa microbiota intestinal? Microbiota intestinal é um grupo de bactérias que... Microbiota, no geral, são trilhões de bactérias que estão presentes no nosso corpo, que estão em simbiose, juntos, né? E essa relação é benéfica tanto para esses micro-organismos quanto para o corpo. E em relação ao intestinal, é muito importante para a proteção, a imunização, a produção de vitaminas, a vitamina K, vitamina do complexo B, e a gente vai ver um pouco mais. A microbiota intestinal desempenha um papel essencial na saúde do trato digestório, promovendo a digestão, a imunidade e a homeostase metabólica. Para garantir sua funcionalidade e evitar os desequilíbrios, o organismo possui vários mecanismos de proteção que controlam e mantêm a microbiota em equilíbrio. Esses mecanismos incluem barreiras físicas, como a mucosa e o epitélio, químicas, como os ácidos presentes no nosso corpo, e imunológicos, com as imunoglobulinas A, né? Aqui está um desenho. Fatores que comprometem a essa proteção, né? Certos fatores prejudicam esses mecanismos e causam disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota. Um exemplo é o uso excessivo de antibióticos, porque o antibiótico ele não vai selecionar apenas as bactérias que estão fazendo mal. Ele vai destruir as bactérias que fazem bem também. Isso pode ocasionar alguns problemas. E se você não tiver o cuidado de usar certinho esses antibióticos na hora certa, no tempo correto que foi passado pelo médico, você pode acabar selecionando bactérias mais resistentes que não fazem tão bem e agravar o seu caso, né? Também podemos citar dietas pobres em fibras e ricas em gorduras, estresses e distúrbios do sono. Por isso é muito importante você ter seu ciclo circadiano bem definido, fazer uma boa higiene do sono. Também tem as doenças intestinais inflamatórias, como Crohn e colite ulcerativa. Falando sobre os medicamentos pré-bióticos e probióticos, os pré-bióticos, em resumo, são alimentos para as bactérias benéficas, e os probióticos já são organismos vivos que vão estar ajudando aí na homeostase do nosso corpo. Diferem em sua função e impacto sobre a microbiota intestinal, mas ambos são importantes para a saúde intestinal e o equilíbrio do trato digestório. Verdade. Pré-bióticos são substâncias não digeríveis para nós, né? Mas para as bactérias sim, e estimulam seletivamente o crescimento e a atividade de bactérias benéficas no intestino. O mecanismo de ação servem como alimento para as bactérias benéficas da microbiota, como lactobacillus e Bifidobacterium. Fermentação de bactérias no cólon e produzem metabólitos como ácidos gráficos de cadeia curta, que são importantes tanto para a regulação do pH intestinal, a inibição de patógenos e o fortalecimento da barreira intestinal. Temos como exemplo o FOS, né? A inulina e o amido resistente. Eles são muito importantes para a melhoria do trânsito intestinal, para a produção e o equilíbrio da microbiota, com o aumento dessas bactérias benéficas, e estimulam a produção de metabólitos protetores.
Já os probióticos são micro-organismos vivos administrados em quantidades adequadas que conferem benefícios à saúde do hospedeiro. É muito bom os probióticos e você tem fácil acesso tanto em mercados como em farmácias. E eu mesmo tomei muito aqueles Yakults que tinham lactobacilos, mas também você não pode exagerar, porque tudo nem de menos e nem de mais é bom. Tem que estar naquela faixa intermediária. Colonizam temporariamente o intestino e competem com patógenos por espaços e nutrientes. Produzem substâncias antimicrobianas e modulam o sistema imunológico, com a estimulação da imunoglobulina A e células T reguladoras. Interagem diretamente com a microbiota nativa, promovendo um equilíbrio saudável. Então, vai competir com as bactérias ruins, e a intenção é que diminua a quantidade de bactérias ruins e aumente a quantidade de bactérias boas. Exemplos: os lactobacilos, como já havia falado anteriormente, e fontes alimentares, os iogurtes, kefis, alimentos fermentados. São benéficos tanto para a redução de diarreias, inclusive associadas a antibióticos, alívio de sintomas de doenças inflamatórias intestinais e melhoria da digestão e absorção de nutrientes. Vamos falar um pouco sobre a absorção da água. A microbiota contribui tanto para a manutenção do equilíbrio hídrico no intestino, como para a produção de ácidos graxos de cadeia curta, como o acetato, o propinato e o butirato. Regulam a absorção de água no intestino e transportam íons. Isso influencia no gradiente osmóticos. A fermentação bacteriana de fibras aumenta a retenção de água no colo, formando fezes macias e facilitando a evacuação. Ou seja, é muito importante para a pessoa não ficar constipada, né? Que com a absorção de água vai ajudar esse bolo fecal a sair de uma forma mais tranquila do nosso corpo. Os micro-organismos saudáveis previnem inflamações que poderiam alterar a absorção de água, como a diarreia. A absorção de sais e minerais. Interação com fibras fermentáveis. A fermentação de fibras pela microbiota reduz o pH intestinal e também vai aumentar a solubilidade de minerais como cálcio, magnésio e ferro, facilitando assim a absorção no colo, né? A produção de metabólitos e a competição com patógenos. A digestão e processamento de fibras. As fibras alimentares não digeridas diretamente pelo corpo humano, mas pela microbiota intestinal, fermenta fibras solúveis em substâncias bioativas, tipo esses ácidos graxos de cadeia curta. Alimenta os enterócitos, são células do nosso intestino, e promovem a saúde da mucosa intestinal. Regulam o metabolismo local e sistêmico, impactando a absorção de nutrientes. E também ajuda na produção de gases, como subprodutos, que vai ajudar na motilidade intestinal. A fermentação de fibras insolúveis contribui para o aumento do volume fecal, auxiliando na evacuação regular.